Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de qual região vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer ainda mais e trazer histórias ainda mais interessantes. São Paulo ainda exibia um tom alaranjado no céu quando o avião que trazia Diana pousou suavemente. A viagem de negócios de uma semana em Nova York foi exaustiva, mas trouxe resultados satisfatórios. O grande projeto que ela liderava foi fechado, uma conquista que deveria ser uma ótima notícia para ser comemorada com seu marido, Kevin. Durante o trajeto de táxi de volta para casa, Diana fechou os olhos por um momento, imaginando o calor do seu lar e o abraço de Kevin que ela tanto sentia falta. Ela já havia preparado o presente favorito de seu marido, um relógio de edição limitada que comprou no meio de sua agenda lotada. Ela imaginou o sorriso de Kevin ao receber o presente. A casa deles, uma residência moderna em um bairro de elite, herança do pai de Diana, sempre foi o seu refúgio para descansar, uma fortaleza de paz no meio da agitação da metrópole. O táxi parou bem em frente ao alto portão preto. O sistema de segurança reconheceu imediatamente o carro que costumava buscar e levar Diana, e o portão se abriu automaticamente e sem ruídos. O jardim bem cuidado a recebeu, suas flores favoritas pareciam frescas, sinal de que o jardineiro estava fazendo um bom trabalho, mas algo parecia estranho. O ar estava mais frio e silencioso do que o normal. Normalmente, as luzes do jardim acenderiam mais fortes quando seu carro entrasse, como se dessem as boas-vindas à sua chegada, mas desta vez o brilho parecia um pouco fraco. Diana ignorou aquele mau pressentimento, achando que era apenas efeito do cansaço. Ela pagou a corrida do táxi, agradeceu ao motorista e arrastou sua mala em direção à porta principal. Cada passo que ela dava no caminho de pedras até o terraço parecia mais pesado. Ela enfiou a mão na bolsa, procurando as chaves de casa, antes de finalmente perceber que não precisava delas. A porta da casa deles era equipada com leitor de impressões digitais e de retina. Quando ela parou na frente da robusta porta de madeira, ela ainda nem tinha colocado o dedo no leitor, quando a porta de repente se abriu por dentro. Diana sorriu, pensando que Kevin havia visto sua chegada pela câmera de segurança e aberto a porta para ela. No entanto, seu sorriso desapareceu imediatamente ao ver quem estava parado na porta. Não era apenas Kevin. Atrás dele estava Dona Vera, sua sogra, com um olhar de triunfo penetrante. O próprio Kevin a olhava com uma expressão fria que Diana nunca tinha visto antes. O marido parecia muito arrumado, vestindo uma camisa social bem passada e calça de alfaiataria, arrumado demais para alguém que estava apenas relaxando em casa à noite. Havia um cheiro de perfume desconhecido no ar, não o perfume que Kevin costumava usar, ou algum perfume de Diana. Kevin, mãe, cumprimentou Diana, tentando afastar o mau pressentimento que apertava cada vez mais o seu coração. Sua mala ainda estava em sua mão. Kevin não respondeu ao seu cumprimento. Ele apenas olhou para Diana da cabeça aos pés, com um olhar de desprezo. Então, com uma voz monótona e sem emoção, ele disse a frase que fez o mundo inteiro de Diana desabar. Esta não é mais a sua casa. Por favor, vá embora daqui, mulher burra. O tempo pareceu parar. Diana sentiu seus ouvidos zumbirem. Aquelas palavras, ditas pelo homem que havia compartilhado a vida com ela por 5 anos, pareciam um punhal rasgando seu coração. Mulher burra? Ela trabalhava duro, construiu sua carreira, ajudou a sustentar o estilo de vida luxuoso deles, e essa era a recompensa? Antes que Diana pudesse processar tudo, Dona Vera deu um passo à frente, empurrando o ombro de Kevin um pouco para o lado, para que seu rosto pudesse ser visto mais claramente sob a luz da varanda. Esta mansão agora é nossa,
sibilou Dona Vera, com os lábios pintados de batom vermelho vivo, formando um sorriso cínico. Todos os bens estão no nome de Kevin agora. Você não tem mais nada. Você vai ser uma mendiga na rua. Depois de dizer aquelas palavras venenosas, Dona Vera fez algo que Diana nunca poderia imaginar. Ela arrancou a alça da mala da mão de Diana, que ainda estava congelada, e com toda a força a jogou no caminho de pedras. A mala bateu com força, a trava se abriu e parte do conteúdo se espalhou para fora. As roupas de trabalho perfeitamente dobradas de Diana, um vestido de seda e a caixa de veludo contendo o relógio para Kevin, tudo espalhado sobre a pedra fria. E foi então, no meio da mais dolorosa humilhação, que algo dentro de Diana mudou. A raiva e a dor no coração que antes congelavam seu corpo diminuíram lentamente, substituídas por uma calma fria e assustadora. Ela olhou para suas roupas espalhadas, e depois olhou para os rostos de Kevin e Dona Vera, que pareciam satisfeitos com o sofrimento dela. Ela não chorou, ela não gritou, ela simplesmente fez algo que chocou os dois. Diana sorriu. Não era um sorriso de desespero, ou o sorriso de uma pessoa louca, era um sorriso sutil e cheio de significado, como se ela soubesse um grande segredo que eles desconheciam. Seus olhos olharam diretamente para Kevin, e por um momento, Kevin se sentiu um pouco intimidado ao ver um brilho estranho nos olhos de sua esposa. No meio daquele silêncio, de dentro da casa, ouviu-se a risada de uma mulher, uma risada estridente e mimada, uma risada que Diana reconheceu imediatamente como sendo de Sandra. A funcionária mais nova do escritório de Kevin, de quem ela já suspeitava há muito tempo. Essa traição acabou sendo muito mais profunda do que ela imaginava, e aquela risada foi a confirmação final. Diana desviou o olhar dos dois, olhando diretamente para a casa atrás deles, a casa projetada por seu pai, a casa da qual ela conhecia cada cabo e circuito, a casa construída não apenas com tijolos e cimento, mas também com o sistema de inteligência artificial mais avançado, a última obra-prima de seu pai para protegê-la. Em sua mente, ela ouviu o sussurro da voz de seu pai de muitos anos atrás: "Esta casa vai cuidar de você, Diana. Confie nela." O sorriso nos lábios de Diana se alargou um pouco mais. "Tudo bem", disse ela com uma voz muito calma, surpreendendo a si mesma. Ela não pegou suas coisas espalhadas, ela deixou o relógio caro caído perto dos pés de sua sogra. Com as costas eretas, ela se virou, afastando-se da porta de sua casa, e caminhou em direção ao portão sem olhar para trás. Ela podia sentir os olhares confusos de Kevin e Dona Vera em suas costas. Eles deviam achar que ela tinha enlouquecido ou simplesmente desistido. Eles não sabiam que estavam se trancando dentro da gaiola mais avançada do mundo, uma gaiola cuja dona era a mulher que eles tentavam expulsar. Diana não andou muito. Ela parou na esquina da rua, em um lugar que não podia ser visto de sua casa, e então pegou o celular para pedir um táxi. Suas mãos não tremiam. Sua mente estava clara, afiada como um bisturi. A adrenalina desencadeada pela traição de minutos atrás, agora se transformou em uma energia fria e focada. Nenhuma lágrima. Para ela, chorar era um luxo que ela não podia dar a pessoas como Kevin e a mãe dele. Eles não mereciam suas lágrimas. O que eles mereciam eram as consequências. O táxi chegou em poucos minutos. Diana deu o nome de um hotel 5 estrelas no centro da cidade, não a casa dos pais ou o apartamento de sua melhor amiga. Esta noite, ela não precisava de pena ou perguntas julgadoras. Ela precisava de um lugar neutro, eficiente e com uma conexão de internet ultra-rápida. Ela precisava de um centro de comando. Durante o trajeto, ela olhou para os arranha-céus banhados em luz. São Paulo à noite parecia tão grandiosa e ao mesmo tempo tão indiferente. Assim como ela se sentia naquele momento, desconectada das emoções que deveriam tê-la destruído.
Ela sentia apenas uma coisa, um objetivo claro. Ao chegar ao hotel, ela fez o check-in usando o cartão de crédito corporativo, uma comodidade que ela tinha como gerente sênior. A recepcionista a saudou cordialmente, sem perceber que a mulher elegante à sua frente tinha acabado de ser expulsa de sua própria casa. O quarto que ela pegou ficava no 25º andar, com uma janela grande que oferecia uma vista ilimitada da cidade. O quarto parecia estéril e luxuoso, em total contraste com o caos que havia acabado de acontecer. Diana não perdeu tempo. Ela colocou a bolsa de lado, acendeu todas as luzes e abriu seu laptop de última geração na mesa de trabalho. Aquele não era um laptop comum. O aparelho havia sido modificado especialmente pelo seu falecido pai, equipado com várias camadas de sistemas de segurança. Diana conectou-se à rede de internet do hotel, mas através de uma rede privada criptografada, tornando impossível ser rastreada. Ela abriu um programa cujo ícone era apenas o desenho de uma casa simples. Sem nome, sem rótulo. O programa exigia 3 camadas de autenticação, uma senha alfanumérica muito longa, o escaneamento de sua impressão digital no sensor do laptop e, por último, o escaneamento de retina através da câmera do laptop. Apenas Diana, a única pessoa no mundo, poderia passar por esses 3 portões de segurança. Depois que sua retina foi verificada, a interface do programa se abriu. Na tela, apareceu uma planta tridimensional muito detalhada de sua casa. Eram visíveis pontos vermelhos que indicavam a presença humana no interior. Um no quarto principal, 2 na sala de estar. Eles estavam comemorando a vitória. Através de microfones supersensíveis embutidos em todos os cantos da casa, Diana podia ouvir a conversa deles muito claramente. A voz de Dona Vera, rouca de tanto rir, a voz de Sandra, forçadamente mimada, e a voz de Kevin, cheia de falso orgulho. Eles estavam rindo da estupidez dela. Diana ignorou aquelas vozes, ela abriu a janela de comandos. Havia apenas um cursor piscando em uma tela preta, aguardando instruções. Com os dedos se movendo agilmente sobre o teclado, Diana digitou um comando: ativar protocolo guardião. Ela apertou a tecla de confirmar. Uma janela de confirmação apareceu. O protocolo guardião bloqueará todos os acessos externos, ativará todos os sensores audiovisuais para gravação e executará uma série de simulações de anomalias com base nos perfis psicológicos dos sujeitos. Contato físico não é permitido. Continuar? Diana digitou sim e confirmou mais uma vez. Na tela da planta da casa, uma fina linha azul agora cercava a propriedade. O sistema estava ativo. A casa agora havia se tornado um gigantesco laboratório de observação. Cada palavra que eles dissessem, cada movimento que fizessem, seria gravado e analisado pela inteligência artificial que seu pai chamou de santuário. Diana lembrou-se do que seu pai disse uma vez. O santuário foi projetado para proteger, mas também pode se tornar a arma mais letal se a dona desta casa for traída. Seu pai parecia ter previsto que esse dia chegaria. Depois que o sistema foi ativado, Diana executou o segundo passo de seu plano. Ela pegou o telefone e ligou para o seu advogado particular, Dr. Roberto, um senhor de meia-idade que era a pessoa de confiança de sua família há 10 anos. Boa noite, Dr. Roberto. Desculpe incomodar, disse Diana com voz calma. Diana? Aconteceu alguma coisa a essa hora da noite? Você já voltou? Perguntou a voz rouca do outro lado da linha. Já voltei, doutor, e como suspeitávamos, eles fizeram isso, respondeu Diana. Chegou a hora. Eles estão lá dentro, os 3. O sistema está gravando tudo.
Quero que o senhor prepare todos os documentos para dar entrada depois de amanhã. Pedido de divórcio com as exigências máximas. Acusação criminal por fraude e falsificação de documentos. E também um processo civil contra terceiros por destruição do casamento. Houve um momento de silêncio, podia-se ouvir o Dr. Roberto respirando fundo. Eu entendo, todos os rascunhos estão prontos. Eu só preciso de provas concretas. O senhor vai tê-las, disse Diana. Todas as gravações do sistema santuário serão carregadas automaticamente e em tempo real para um servidor seguro que eu já configurei. O senhor terá gravações das confissões deles, dos planos deles, de tudo. Mais do que suficiente para não dar a eles nenhuma chance no tribunal. Certo, Diana. Cuide-se. Ligue para mim se precisar de qualquer coisa, disse Dr. Roberto em um tom de preocupação. Obrigada, doutor. Diana desligou o telefone. Ela caminhou até a grande janela e olhou para a imensidão de luzes da cidade. Ela não sentia gosto de vitória. O que ela sentia era alívio por ter tomado o rumo certo. A traição de Kevin não era o fim do mundo para ela. Pelo contrário, era o começo de um novo capítulo em que ela tinha o controle total. Ela não se vingaria de forma bárbara. Ela usaria a inteligência, tecnologia e a lei. Ela deixaria que a ganância e a estupidez deles se tornassem a arma que destruiria a eles mesmos. Dentro da casa que eles achavam ter tomado à força, o verdadeiro terror estava apenas começando. E Diana, de seu quarto silencioso no 25º andar, seria a espectadora. A porta de madeira maciça se fechou com um baque definitivo, como se fosse um sinal de confirmação ou de um pequeno golpe de estado. Na varanda escura, Kevin e Dona Vera ficaram parados por um momento em silêncio. A respiração deles estava um pouco ofegante. Não por exaustão física, mas por uma onda de adrenalina pelo confronto que acabaram de vencer. Kevin olhou para a porta, e depois para a mãe. Um sorriso satisfeito apareceu lentamente no rosto de ambos. Eles conseguiram. Diana foi embora sem resistência, exatamente como eles esperavam. Eles viram um sorriso estranho de Diana, mas interpretaram como um sinal de choque e derrota total, não como um aviso. Muito bem, Kevin, você finalmente agiu como um homem de verdade, elogiou Dona Vera, enquanto dava tapinhas no braço do filho. Seu tom de voz era de puro orgulho. Você já deveria ter se livrado dessa mulher arrogante há muito tempo. Ela nunca nos respeitou de verdade. Claro, mãe. Isso tudo é para o nosso futuro, respondeu Kevin, estufando o peito. Ele se sentia como um rei que acabara de recuperar seu trono, quando na realidade, ele era apenas um usurpador que roubou o castelo de outra pessoa. Ele olhou para a pilha de roupas de Diana que ainda estava espalhada na calçada, junto com a caixa do relógio, jogada de forma patética. Ele se sentiu um pouco arrependido por não ter pegado aquele relógio, mas o seu ego o impediu. Ele não queria parecer estar recolhendo as sobras da mulher que acabara de humilhar. Ele abraçou os ombros de sua mãe e os dois entraram de volta na casa. Quando a porta se fechou atrás deles, o ambiente dentro da casa parecia completamente diferente. A espaçosa sala de estar com seus tetos altos parecia ainda maior, como se a sombra de Diana, que sempre havia preenchido a casa, tivesse desaparecido. De um dos quartos, uma mulher com um vestido justo de grife saiu. Era Sandra. Seu rosto estava coberto de maquiagem pesada, e o sorriso parecia o de um predador. Tudo certo, amor? Perguntou ela com voz manhosa, indo até Kevin e imediatamente passando os braços ao redor da cintura do homem. Tudo certo, respondeu Kevin, beijando a bochecha de Sandra com ternura. Agora, esta casa é oficialmente nossa. Finalmente, gritou Sandra, animada.
Seus olhos vasculharam o luxuoso interior da casa com um olhar faminto. Não vejo a hora de me livrar de todas essas coisas antigas com o gosto daquela mulher sem graça. Dona Vera sorriu em concordância. Para ela, Sandra era muito melhor que Diana. Sandra sabia como bajulá-la e sempre concordava com a opinião dela. Ao contrário de Diana, que tinha opiniões próprias e muitas vezes era lógica demais para ela. Naquela noite, eles decidiram comemorar. Kevin abriu a adega de vinhos de Diana e pegou uma de suas garrafas de champanhe mais caras. Ele não se importou que a bebida tivesse sido comprada com o dinheiro do trabalho duro de Diana. Esta noite, tudo o que havia naquela casa era dele. O som do estouro da tampa da garrafa de champanhe ecoou na sala de estar, seguido por risadas de triunfo. Eles serviram o líquido dourado nas taças de cristal que também pertenciam a Diana. Para um novo começo, exclamou Kevin, levantando a taça. Para nós, completou Sandra, encostando a cabeça no ombro de Kevin. E para o fim de uma parasita, acrescentou Dona Vera com sarcasmo. Eles começaram a explorar a casa como conquistadores em um território recém-colonizado. Cada canto da casa se tornou alvo de insultos e planos de reforma. Começaram pelo escritório de Diana, uma sala com uma grande janela de frente para o jardim dos fundos. As paredes estavam cheias de estantes de livros e alguns prêmios pelas conquistas profissionais de Diana. Sandra estalou a língua de nojo. Olha isso, que tédio, disse ela enquanto tocava em um dos diplomas. Quem ia querer pendurar coisas assim em casa? Vou transformar isso no meu salão de beleza particular, com um espelho enorme e luzes glamorosas. Kevin riu. Boa ideia, amor. Este quarto é muito sério. Precisamos de mais diversão. Ele olhou para a mesa arrumada de Diana, onde estavam alguns documentos de projetos. Um breve sentimento de desconforto surgiu em seu coração, um sentimento de inveja do sucesso de sua esposa, mas ele o afastou imediatamente. Agora, quem estava no comando era ele. Em seguida, eles foram para o quarto principal. Esse foi o auge da invasão deles. Sandra imediatamente pulou na macia cama enorme, rolando de alegria. Esta cama é muito mais confortável do que a do meu apartamento, exclamou ela. Em seguida, ela se levantou e abriu o grande guarda-roupa de Diana. Seus olhos brilharam ao ver a fileira de vestidos, bolsas e sapatos de grife. No entanto, em vez de admirar, ela começou a zombar. Olha isso, Kevin, as cores são só preto, cinza, azul marinho, parece até um uniforme de escritório, zombou ela, puxando um blazer caro. Ela experimentou e depois riu, não combina comigo. Eu preciso de cores mais vivas. Ela jogou o blazer no chão. Uma por uma, ela tirou as roupas de Diana. Algumas ela experimentou, outras ela simplesmente jogou de qualquer jeito, criando uma enorme pilha de roupas no tapete. Ela até borrifou o perfume de Diana por todo o quarto, até que o cheiro ficou forte demais e enjoativo. Dona Vera apenas observava com um sorriso satisfeito. Ela sempre sentiu que Diana era dominadora demais, bem-sucedida demais, e que fazia com que seu filho parecesse inferior. Ver todos os símbolos de sucesso de Diana agora sob o controle deles dava a ela imensa satisfação. Depois a gente vende todas essas roupas dela. Com o dinheiro, eu posso comprar joias novas, disse ela. No meio da euforia deles, uma lâmpada no canto da sala piscou uma vez. Muito rápido, quase imperceptível. Nenhum deles percebeu. Eles estavam ocupados demais com a própria ganância. Eles continuaram rindo, continuaram a menosprezar Diana e continuaram a fazer planos. Eles iam vender as pinturas abstratas na sala de estar, substituindo-as por fotos gigantes de Kevin e Sandra.
Iam transformar a horta de Diana no quintal em uma área de churrasco para festas. Cada traço da existência de Diana seria apagado. Cada palavra que eles disseram, cada plano maligno que traçaram, tudo foi gravado em silêncio por microfones ocultos e analisado pelo sistema que aguardava em silêncio. A noite foi caindo, o champanhe acabou e eles começaram a se sentir cansados. Mas a sensação de vitória os manteve animados, eles se sentiam invencíveis. Eles se sentiam inteligentes, porque haviam conseguido pegar tudo com muita facilidade. Kevin, de pé na varanda do quarto, olhando para a vista da cidade, sentiu-se no topo do mundo. Ele tinha conseguido uma nova mulher muito mais atraente, e riqueza instantânea sem a necessidade de trabalhar duro. Ele sentiu que aquela era a vida que ele merecia viver. Ele não tinha a menor ideia de que, ao redor dele, o sofisticado sistema da casa estava processando novos dados, o perfil psicológico dos 3 invasores. O sistema estava estudando os medos, a ganância e as mentiras deles. O paraíso de que se gabavam esta noite era apenas um palco montado para o inferno que logo viria. Depois de celebrarem com gosto todas as suas vitórias, o cansaço finalmente tomou conta. Dona Vera foi a primeira a se retirar, escolhendo o maior quarto de hóspedes, que ficava um pouco separado do quarto principal. Sandra e Kevin entraram no quarto principal, o quarto que até algumas horas atrás ainda era o espaço pessoal de Diana. Sandra já havia recolhido a maioria das roupas de Diana do chão, jogando-as grosseiramente em um grande saco de lixo para jogar fora no dia seguinte. Eles se prepararam para dormir, aproveitando a primeira noite como os novos governantes daquele palácio moderno. A atmosfera na casa, que antes era barulhenta com gargalhadas, agora ficou silenciosa. Apenas o som do ar-condicionado central podia ser ouvido zumbindo suavemente. Kevin e Sandra deitaram-se na cama, nos lençóis caros de seda egípcia. Sandra apoiou a cabeça no peito de Kevin, sentindo-se satisfeita. Eu não acredito que isso é real, amor, nós conseguimos, sussurrou ela. Claro que nós conseguimos, respondeu Kevin em um tom arrogante. Eu já te falei, a Diana é ocupada demais com o trabalho dela, ela não ia perceber nada. Assim que Kevin terminou de falar, o grande televisor de 70 polegadas fixado na parede à frente deles ligou de repente. Não era um canal de televisão comum ou o menu principal. A tela exibia um vídeo com uma qualidade de imagem cristalina. O vídeo do casamento de Kevin e Diana, de 5 anos atrás. Seus rostos mais jovens e cheios de esperança apareceram gigantescos na tela. A voz do pastor, abençoando o casamento deles, podia ser ouvida claramente, através dos alto-falantes do quarto. Diante de Deus, eu os declaro marido e mulher. Sandra se sentou imediatamente. Seu rosto, que antes estava radiante, agora ficou tenso de raiva. Mas que porcaria é essa, Kevin? Desliga isso, gritou ela. Kevin, igualmente surpreso, pegou o controle remoto na mesinha de cabeceira. Ele apertou o botão de desligar várias vezes, mas não houve reação. O vídeo continuou rodando, mostrando a cena em que ele beijou Diana no altar, acompanhada pelos aplausos dos convidados. O rosto dele empalideceu. Ele sentiu como se estivesse sendo humilhado pela tecnologia dentro de sua própria casa. Em pânico, ele pulou da cama, correu até a televisão e tentou apertar o botão de desligar direto no aparelho, mas o resultado foi o mesmo. O vídeo parecia ter vontade própria. Finalmente, frustrado, ele puxou o cabo de energia da televisão da tomada na parede. A tela então ficou escura. Deve ser só um problema no sistema, disse Kevin, tentando acalmar Sandra e a si mesmo. Esta casa tem muitos dispositivos automáticos.
Alguma coisa deve estar em curto. Que tipo de problema passa o vídeo do seu casamento? Esbravejou Sandra, com a raiva e a desconfiança evidentes em sua voz. Não me diga que a sua esposa instalou alguma coisa antes de ir embora. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Dona Vera estava começando a se sentir desconfortável. O ar-condicionado do quarto parecia muito mais frio do que o normal. Ela puxou um cobertor grosso até o pescoço, mas aquele frio parecia penetrar até os ossos. Ela olhou para o termostato digital na parede. Seus olhos se arregalaram ao ver o número exibido ali, 12 graus Celsius. Impossível. Ela se levantou da cama e tentou aumentar a temperatura, mas o painel inteligente do termostato não respondeu aos seus comandos. Ela apertou com força, mas o número permaneceu inalterado. Resmungando, ela voltou para a cama. E foi então que ela ouviu um som de batida lenta, porém rítmica. Como se alguém estivesse batendo na janela do seu quarto. Seu coração disparou. Ela virou-se para a grande janela fechada com cortinas grossas. Não poderia ter ninguém ali, seu quarto ficava no segundo andar. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas o som de um galho de árvore balançando com o vento. Mas não havia vento naquela noite. Quando ela apurou os ouvidos, o som das batidas parou, sendo substituído por outro som vindo do alto-falante inteligente na sua mesinha de cabeceira. A voz de uma mulher sussurrando e cantando uma cantiga de ninar local, a mesma música que sua falecida mãe costumava cantar quando ela era pequena. Os pelos do seu corpo se arrepiaram na hora. Sem aguentar mais, Dona Vera pegou seu roupão de dormir e saiu apressada do quarto. Ela andou rápido pelo corredor mal iluminado em direção ao quarto principal. Lá, ela encontrou Kevin e Sandra discutindo em voz baixa. Kevin, o que está acontecendo com esta casa? Perguntou Dona Vera com a voz trêmula. O ar-condicionado no meu quarto está congelando, e não dá para ajustar. E aí, teve uns barulhos estranhos. Kevin, que já estava de cabeça cheia com a raiva de Sandra, agora teve que lidar com o pânico de sua mãe. Calma, mãe, isso provavelmente é só um defeito. Amanhã de manhã, eu chamo um técnico, disse ele, tentando parecer calmo. Que defeito faz ter a voz de alguém cantando no meu quarto, murmurou a mãe. Enquanto os três discutiam no meio do corredor, de repente, todas as luzes do corredor se apagaram ao mesmo tempo. A escuridão total os envolveu, fazendo com que gritassem de susto por puro reflexo. O silêncio que se seguiu parecia denso e aterrorizante. E foi no meio daquele silêncio que eles ouviram. O som vinha de todas as direções, como se saísse das próprias paredes, amplificado pelo sistema de áudio central da casa. Um sussurro cristalino, frio e enfático. Saiam. Apenas uma palavra, mas o suficiente para fazer o sangue deles gelar. Não era o som do vento, ou um problema de frequência, era uma voz intencional. Alguns segundos depois, que pareceram uma eternidade para eles, as luzes do corredor voltaram a acender. Os três estavam paralisados, olhando uns para os outros com rostos pálidos e olhos arregalados de horror. A arrogância e o gosto de vitória que sentiam há algumas horas haviam se evaporado completamente, substituídos por uma semente de medo que começava a crescer em seus corações. Esta casa não os estava recebendo bem. Esta casa os estava observando. E esta casa tinha acabado de lhes dar o seu primeiro aviso. No silêncio de seu quarto de hotel, Diana simplesmente não conseguia dormir. No entanto, isso não era devido a preocupações ou ansiedade. Sua mente estava ativa demais, clara demais. Depois de ativar o protocolo guardião e falar com seu advogado, ela sentiu um peso enorme sair de seus ombros, o peso das dúvidas e das falsas esperanças. Agora,
Tudo o que restava era a certeza e um plano funcionando com precisão matemática. Ela não ligou a televisão ou tentou se distrair. Em vez disso, ela abriu o laptop novamente, não para monitorar sua casa, mas para abrir uma pasta antiga salva em um disco rígido criptografado. A pasta se chamava Pai. A tela do laptop mostrou fotos antigas. A foto de um homem de óculos com um sorriso caloroso, carregando uma garotinha de tranças. Aquele era o pai dela, Roberto Ferraz, um engenheiro brilhante, reconhecido internacionalmente. E também um pai solteiro que criou a filha sozinho depois que sua esposa faleceu devido a uma doença. Para o mundo, o pai dela era um visionário no campo da tecnologia de automação e inteligência artificial. Mas para Diana, ele era tudo. Seu herói, professor e melhor amigo. Ao rolar pelas fotos, lembranças do passado fluíram como um rio, montando as peças do quebra-cabeça que explicavam por que ela conseguia estar tão calma esta noite. Diana se lembrou de sua adolescência, quando o vasto terreno onde sua casa agora ficava ainda estava vazio. O pai dela a levava lá todos os fins de semana. Com grandes rolos de papel contendo plantas e diagramas azuis, seu pai explicava sua visão. Isto não será apenas uma casa. Diana, disse seu pai na época, apontando para o terreno vazio. Este lugar será um organismo vivo, um lugar que respira, pensa e protege você. Diana, que naquela época estava mais interessada em música e romances, apenas sorriu e considerou aquilo mais um dos projetos ambiciosos do pai. Mas ela sempre escutava. Ela viu como o pai dela não projetou apenas a estrutura do prédio, mas também a rede neural digital que seria o cérebro do lugar. Cada tijolo assentado, cada cabo instalado, tudo foi feito sob a rigorosa supervisão do pai. Ele não usou empreiteiros comuns, e sim uma equipe especial que ele mesmo montou, consistindo de especialistas em robótica, programadores e engenheiros de rede de sua confiança. Ele chamou o sistema central da casa de santuário. Um nome bonito, não é? Brincou o pai. Um santuário, um lugar pacífico e seguro. Diana se lembrou de quando o pai dela mostrou a interface do santuário para ela no laboratório pela primeira vez. O sistema podia regular a temperatura, iluminação e umidade automaticamente, com base nos hábitos dos moradores. Podia pedir mantimentos na internet quando o estoque na geladeira diminuía. Podia analisar a qualidade do ar e ativar filtros se detectasse poluentes. Porém, por trás de todas aquelas características de conveniência, havia uma camada de funções que seu pai projetou em segredo. A camada de defesa. As pessoas podem trair Diana, disse o pai dela numa tarde, com a voz séria. Eles estavam sentados no escritório dele, ainda semi-acabado, o pó da obra ainda no ar. Amigos, colegas de trabalho, até mesmo as pessoas que você mais ama. Elas podem mudar. Mas a lógica e os comandos embutidos nesta casa nunca mudarão. Ela é leal apenas a você. Foi então que seu pai explicou o protocolo guardião. Era o modo de emergência máxima do santuário. Um modo que só poderia ser ativado por Diana, e não poderia ser cancelado por mais ninguém, exceto ela mesma. Quando ativada, a casa se isolaria completamente do mundo exterior. Portas e janelas se trancariam com um sistema magnético de aço embutido nos batentes. A rede de comunicação externa seria restrita, e o mais importante, o sistema começaria a usar todos os seus sensores para travar uma guerra psicológica contra qualquer intruso ou traidor lá dentro. Isso não é contra assaltantes, Diana, enfatizou o pai dela. Assaltantes nós lidamos com a polícia. Este protocolo é contra inimigos que já conseguiram entrar no seu coração e na sua casa. As lembranças de Diana se voltaram para a primeira vez em que levou Kevin àquela casa.
O pai dela já estava ficando muito doente na época, mas seu entusiasmo ainda brilhava. Kevin parecia maravilhado. Seus olhos vagavam por cada detalhe da tecnologia ali presente. Uau, isso é incrível! Sogro, é muito tecnológico, disse ele repetidas vezes. Diana, que estava cega de amor, sentiu-se orgulhosa. Ela estava feliz que Kevin soube apreciar o trabalho do pai dela. Porém, agora, com a clareza mental que ela tinha, Diana podia se lembrar dos pequenos detalhes que antes ignorou. As perguntas de Kevin não eram as perguntas de alguém curioso sobre ciência, mas sim as perguntas de um avaliador de propriedades. Isso tudo deve ter custado uma fortuna, não? Perguntou ele ao ver os painéis solares no telhado. Se isso for vendido, o preço vai lá nas alturas, comentou ele ao ver o sistema de segurança biométrica em cada porta. E o cúmulo foi quando Kevin, em um tom de brincadeira, perguntou ao pai dela: Sogro, eu não posso ganhar acesso de administrador ao sistema dessa casa também, para poder ajudar a Diana? Diana se lembrava exatamente de como o sorriso no rosto de seu pai desapareceu ligeiramente. Com um tom amigável, porém firme, o pai dela respondeu: Não é possível, Kevin. Este sistema é biometricamente ligado ao DNA da Diana. Impressão digital, retina e até o padrão dos batimentos cardíacos dela. Não se trata de acesso, mas sim de identidade. Esta casa a reconhece como dona, e a mais ninguém. Depois que seu pai morreu, Kevin reclamava cada vez mais do quão complicada a casa era. Ele falhava frequentemente ao tentar acessar certos recursos, porque o sistema não o reconhecia como proprietário principal. Ele via isso como um incômodo, enquanto Diana sabia que era a camada de proteção funcionando exatamente como havia sido projetada. Então, cerca de 6 meses atrás, as suspeitas de Diana começaram a crescer. Ela pegou uma mensagem de texto excessivamente íntima de Sandra no celular destravado de Kevin. Quando ela o confrontou, Kevin apresentou seu melhor show de manipulação. Ele acusou Diana de estar muito ocupada com o trabalho, de ter ciúmes infundados e distorceu os fatos até que Diana se sentiu culpada por duvidar dele. Kevin jurou que Sandra era apenas uma colega de trabalho. Diana preferiu fingir que acreditava, mas o alarme em seu coração já tocava alto. Naquela mesma noite, ela passou horas no escritório de seu pai. Ela não procurou por mais provas de traição. Ela fez algo mais importante. Ela entrou no núcleo do sistema santuário e ativou um novo subprotocolo que ela mesma escreveu. O subprotocolo de monitoramento de comunicações internas. Desde aquele momento, cada ligação, mensagem de texto e atividade na internet feita através da rede da casa seria gravada e criptografada em um registro secreto. Ela deu a Kevin uma última chance. Enquanto isso, ela preparava sua rede de segurança. Uma rede tecida a partir de cabos de fibra ótica e linhas de código. Voltando ao presente, Diana fechou a pasta de fotos em seu laptop. O rosto sorridente de seu pai parecia lhe dar força. Não havia mais tristeza, nem mágoa no seu coração. Só o que havia era um entendimento completo. Ela não estava se vingando cegamente. Ela estava executando o testamento do seu pai. Ela estava usando seu maior legado para se proteger, exatamente como seu criador havia desejado. A casa não era só uma construção. A casa era a materialização final do amor de um pai. E os traidores lá dentro, logo aprenderiam que o amor poderia se tornar uma força assustadora quando provocado. A manhã passava devagar dentro da casa que agora parecia um túmulo luxuoso. Nenhum dos 3 moradores havia conseguido dormir.
As imagens do vídeo de casamento, as vozes sussurradas e aquele frio de gelar a espinha ainda assombravam suas mentes. Eles se reuniram na mesa de jantar para o café da manhã, num silêncio constrangedor. Seus rostos estavam pálidos, marcados por olheiras escuras. Sandra, geralmente falante, mexia em seu café sem o menor apetite. Dona Vera parecia agitada, olhando para todos os cantos do cômodo como se temesse que alguém a estivesse vigiando. Kevin tentava a todo custo bancar o líder sob controle. Escutem, disse ele com uma firmeza forçada. Aquilo ontem foi apenas um bug no sistema. Faz tempo que ninguém dá manutenção nessa casa. Hoje mesmo vou chamar o melhor técnico de São Paulo. E tudo se resolve. Mas suas palavras pouco fizeram para acalmar a tensão. Logo depois do café, Kevin realmente ligou para uma empresa conhecida, especializada em automação residencial. Uma hora depois, um técnico muito bem uniformizado chegou ao portão. Mas foi aí que o primeiro problema surgiu. O interfone que o técnico tocava lá fora não emitia som algum lá dentro. O sistema de intercomunicação estava completamente morto. Kevin tentou abrir o portão pelo painel na parede, mas a tela exibia apenas a mensagem: acesso negado. A autenticação do proprietário falhou. Frustrado, Kevin teve que andar até o portão principal para falar com o técnico pelas frestas das grades. Desculpe, senhor, parece que o sistema bloqueou tudo, explicou ele. O senhor consegue dar uma olhada aí de fora? O técnico assentiu e voltou para sua van. Ele pegou um laptop e tentou se conectar à rede da casa. Após alguns minutos digitando com a testa franzida, ele balançou a cabeça negativamente e voltou para perto de Kevin. Me desculpe, Sr. Kevin, disse ele, um tanto confuso. O sistema de segurança dessa casa não é comercial, não é o que estamos acostumados a mexer. Foi criado do zero, o nível de criptografia é militar. É impossível penetrar nele, sequer para um diagnóstico. Seria como tentar invadir uma fortaleza digital. Só o proprietário original, através de biometria, pode permitir o acesso. Não há outro jeito. A explicação do técnico caiu como um golpe de martelo em Kevin, despedaçando o que ainda restava de sua confiança. Eles estavam completamente trancafiados. O técnico foi embora, deixando Kevin parado e perplexo, atrás de um portão que mais parecia as grades de uma prisão. A notícia fez com que o pânico de Dona Vera e Sandra aumentasse ainda mais. Foi naquele momento que o santuário decidiu parar de brincar com perturbações aleatórias e começou a atacar diretamente seus alvos. O primeiro alvo foi Dona Vera. Ela estava sentada no sofá da sala, tentando se acalmar assistindo à televisão. De repente, a transmissão foi interrompida, trocada por uma tela que parecia a exibição do mercado de ações. Com números girando freneticamente, a tela mostrava as ações da empresa onde Diana trabalhava, e elas disparavam, marcadas por um verde vibrante. Ao lado delas, várias das ações altamente arriscadas nas quais Kevin havia investido, usando o dinheiro que roubou da conta conjunta, estavam em queda livre, tingidas de vermelho vivo. Era como se a casa zombasse abertamente da escolha de investimentos do seu filho. Dona Vera foi tentar desligar a televisão, quando a tela mudou de novo. Dessa vez, exibia uma foto antiga de seu falecido marido, que sorria de maneira sábia na foto. Então, dos alto-falantes no teto, soou a voz que fez o coração de Dona Vera parar. A voz era idêntica à do marido, perfeitamente replicada. Vera. Vera. O sussurro soou real. A sua ambição será a ruína do seu filho. Você o empurrou direto para o penhasco. Dona Vera gritou,
o rosto pálido como um cadáver. Ela se levantou cambaleando e olhou em volta aterrorizada. Aquele ataque acertou no seu ponto mais vulnerável. Seu instinto de proteção por Kevin, misturado à culpa que carregava pela sua própria ganância. O segundo alvo foi Sandra. Ela havia fugido do clima tenso da sala para o quarto principal. Precisava se distrair. Resolveu provar algumas joias de Diana, guardadas em uma caixa de madeira entalhada. Pegou um colar de diamantes e colocou no pescoço. Depois, posicionou-se na frente do grande espelho inteligente perto da penteadeira. Ela sorriu para si mesma, admirando o brilho das pedras. Mas, de repente, o sorriso do reflexo no espelho sumiu, muito embora a própria Sandra continuasse sorrindo. Lentamente, aquele reflexo começou a se alterar. Linhas finas surgiram ao redor de seus olhos. Bolsas escureceram sob eles. Fios grisalhos apareceram nas suas têmporas. O espelho não estava mais mostrando sua imagem atual. E sim, uma terrível projeção de como ela seria daqui a 20 anos. Velha, exausta e opaca. Sandra deu um passo atrás, apavorada. E foi quando o alto-falante do banheiro integrado começou a tocar. Não era música, e sim um compilado de gravações da voz de Kevin. Oi, linda, que saudade de você. Rina, você é a única para mim. Maia, não me deixa não. Cindy. O sistema passava antigas ligações de Kevin, envolvendo outras mulheres do passado dele. E usava as mesmíssimas frases doces e apelidos fofos que ele usava com Sandra. Num piscar de olhos, todo o senso de exclusividade de Sandra foi destroçado. Ela não havia sido a vencedora, era apenas a próxima numa fila interminável. O último alvo foi Kevin. Ele entrou com raiva no escritório de Diana, após sua falha com o técnico. Bateu a porta e se jogou na grande poltrona que era da esposa, numa tentativa de resgatar alguma autoridade. Ele ligou para um amigo, para tentar fingir que ainda tinha o controle da situação. Fica tranquilo, irmão, agora é tudo meu. A Diana saiu sem levar nada. Quem manda na parada agora sou eu, ele se gabava. Enquanto falava, os dois monitores na mesa se iluminaram ao mesmo tempo. O monitor da esquerda mostrou o saldo patético da sua conta pessoal. O da direita mostrava as cobranças do seu cartão de crédito, acumuladas na casa das centenas de milhares de reais. A imagem então mudou para um e-mail do chefe de Kevin, lhe dando uma advertência séria. Toda aquela imagem mentirosa de homem bem-sucedido que ele inventara estava desmoronando na sua frente. O golpe final ocorreu logo que ele desligou o celular. O sistema de áudio começou a repetir a ligação que ele acabara de fazer. Quem manda na parada agora sou eu. A voz prepotente ecoava. Mas aí, a gravação foi interrompida por outra. A voz clara e confiante de Diana, fazendo uma apresentação de negócios em Nova York. E com isso, acabamos de fechar um contrato de 50 milhões de dólares para a nossa empresa. O sistema o expunha de forma brutal, o abismo entre seu orgulho vazio e as reais conquistas de Diana o tornava ridículo, patético. Com esses 3 ataques cirúrgicos, o santuário quebrou o controle mental deles. Os 3, guiados por seus medos e paranoias, correram para fora dos quartos, encontrando-se na sala de estar. Seus rostos não estavam pálidos de medo de fantasmas, e sim vermelhos de fúria e desconfiança. A culpa é toda sua e das suas superstições malditas, gritou Kevin com a mãe. É culpa dessa mulherzinha vagabunda que só traz azar, rebateu Dona Vera, apontando um dedo trêmulo para Sandra. Cale a boca, sua bruxa velha. Eu só tô presa nesse pesadelo por causa do mentiroso do seu filho, apontou Sandra, depois se virando para Kevin. E você, seu farsante,
Achou que eu não sabia daquelas outras mulheres? A discussão evoluiu rapidamente para um bate-boca acirrado, cheio de gritos. Eles não lutavam contra os fantasmas da casa. Lutavam uns contra os outros, despejando mágoas, acusações e rancores. Aquela aliança frágil, erguida em pura ambição, agora ruiu, estilhaçada, cumprindo com perfeição o roteiro elaborado pela verdadeira dona da casa. Depois daquela discussão horrível e que os drenou, a casa pareceu ficar ainda mais sufocante do que antes. O silêncio agora era opressor, e cheio de ameaças, 1000 vezes mais amedrontador que os ruídos esquisitos da noite. Eles deixaram de se falar. Se isolaram em diferentes cômodos, afogados no ódio e no pânico. Kevin andava de um lado para o outro no escritório, buscando desesperadamente achar uma explicação racional para a loucura que vivia, sem sucesso. Sandra se jogou na cama do quarto de casal, tramando uma fuga daquele louco e sua família esquisita, desde que pudesse carregar as joias que escondeu na bolsa. Dona Vera permaneceu sentada na borda da cama no quarto de hóspedes, rogando a Deus mentalmente, com os lábios se movendo numa prece silenciosa, contra o que achava ser uma força sobrenatural, que teria possuído a casa de sua nora. Passaram a tarde e o comecinho da noite enclausurados e calados. Nenhuma outra intercorrência ocorreu, as luzes acendiam normalmente, a temperatura estava ajustada, nenhum sussurro. Mas esse mesmo silêncio era uma tortura psicológica, que os deixava num permanente estado de vigília, à espera do próximo terror. Não comeram. Sem a menor vontade de comer, uma náusea aguda originada da ansiedade e do estresse os tomou. O tempo arrastava-se lentamente, o ponteiro do relógio na parede se recusava a mover-se no ritmo normal. Cada segundo demorava um minuto inteiro. Assim que o relógio digital sincronizado em todos os aparelhos eletrônicos da casa marcou meia-noite em ponto, o silêncio se partiu com um ruído. Era um grave estrondo baixo, vindo por todos os cantos, que parecia brotar dos alicerces. De início suave, o barulho foi aumentando, vibrando no chão e abalando as paredes. Parecia a réplica exata do estampido de um trovão estrondoso na distância. Dentro de seus aposentos, Kevin, Sandra e Dona Vera pularam sobressaltados. Os corações antes alertas bateram acelerados e intensos. O show de luzes começou logo a seguir. As lâmpadas conectadas da casa inteira começaram a piscar descontroladamente. Umas iam morrendo até desligarem, outras piscavam intensas tal qual raios repentinos num temporal. O grande corredor se transformou numa assustadora cena de luzes instáveis que formavam sombras macabras a balançar, iguais a demônios perambulando pela visão periférica. Encontravam-se ilhados dentro do temporal artificial criado pela construção ao seu redor. E no grau máximo de estresse, quando criam que nada podia piorar, a verdadeira tortura iniciou. O sinal de fogo e o alarme anti-incêndio tocaram ao mesmo tempo. Era um estridente e agonizante grito metálico, pensado para ocasionar terror repentino. Fumaça não se via, chamas muito menos. Ainda assim, o som forçou-os a desentocarem. Moveu-os o instinto primitivo de correr do suposto inferno ardente. Saíram pelas portas e escapando correndo até a sala, ponto que avaliaram como o melhor acesso para achar a saída. E aí trombaram uns com os outros, pálidos nas tremeluzentes luzes, no efeito estroboscópico de alerta do cômodo amplo. "Tá pegando fogo!" gritou Kevin, girando os olhos em pânico à procura do incêndio oculto. "Vamos embora!" berrou Sandra, com os cabelos completamente arrepiados. Mas, antes do trio poder de fato chegar ao portal de saída, perceberam os primeiros pingos de água os atingirem. Primeiro um, em seguida dois, depois centenas d'água. Ergueram a vista para o alto.
dos sprinklers espalhados no teto caía água. Contudo, não era apenas um chuvisco suave, tratava-se de um esguicho impiedoso de águas geladas com grande pressão e desabando sem piedade. E assim, no intervalo mínimo ficaram afogados naquela tormenta de gelo inventada pelo teto. Os gritos agora se misturavam aos alarmes ruidosos e roncos artificiais da tempestade. Ensopados em frações de segundos, o santuário preparava ainda pior. Esse tratava-se somente do cume da batalha, de uma limpeza total. As pias e todas as torneiras da casa abriram ao máximo a jorrar água. As duchas de cada banheiro expeliam potentes cascatas gélidas numa fúria incontrolável. O sistema inteligente dos vasos sanitários disparava água sem parar. E, inclusive, o grande dispenser de água da imensa geladeira da cozinha ajudou, arremessando pequenos blocos de gelo e jatos de água gelada no assoalho. A casa se transformou num inferno de água. O piso de mármore caro estava inundado, tornando-se escorregadio como uma pista de patinação. Os lindos tapetes persas ficaram submersos, com as cores desbotando. A água começou a encharcar os sofás de veludo macios e os móveis de madeira que eles tanto cobiçavam. Aquilo não era mais um simples aborrecimento, era um ataque brutal e coordenado. A casa, como se tentasse afogá-los, estava limpando cada vestígio imundo da presença deles. Dona Vera escorregou e caiu sentada em uma poça d'água, chorando histericamente. Sandra gritava em pânico, sua maquiagem cara borrando completamente, deixando rastros escuros no rosto. Parecia um palhaço assustador. Kevin, no seu pânico, correu em direção à grande janela que dava para o jardim. Ele agarrou uma pequena estátua de bronze e arremessou-a com toda a sua força contra o vidro. Mas o vidro não quebrou. Era um vidro blindado reforçado, uma das características de segurança projetadas pelo pai de Diana. A estátua apenas ricocheteou e caiu com um baque surdo no chão molhado. Eles estavam verdadeiramente encurralados. O som da água jorrando, os alarmes ensurdecedores, os estrondos que sacudiam os ossos e as luzes ofuscantes criaram uma sobrecarga sensorial avassaladora. As mentes deles não conseguiam mais processar nada de forma racional. Em suas cabeças, a casa não era apenas assombrada. A casa estava viva, e a casa os odiava. A casa queria eliminá-los. Eles não pensavam mais em riqueza ou vitória. A única coisa em suas mentes era sobreviver e escapar daquele pesadelo frio e molhado. Eles se encolheram no canto da sala, abraçando-se não por se importarem uns com os outros, mas pelo instinto primitivo de buscar proteção em bando ao enfrentar um predador muito mais forte. Esse predador era a própria casa. No meio do caos, quando os três já estavam no limite da sanidade, ocorreu uma mudança repentina. O som ensurdecedor do alarme de incêndio parou de repente. O silêncio que se seguiu pareceu estranho e pesado. O som artificial de tempestade que tocava nos alto-falantes começou a diminuir gradualmente, deixando apenas o som da água pingando dos móveis encharcados. A chuva dos sprinklers no teto também parou, como se uma torneira gigante no céu tivesse sido fechada. Os três, que estavam agachados no canto do cômodo, encharcados e tremendo, ergueram a cabeça com hesitação. Na penumbra, a única luz que brilhava forte era um pequeno refletor acima da porta principal. Aquela porta, que antes parecia tão ameaçadora, uma barricada impenetrável. Mas agora, estava iluminada como se um holofote de teatro estivesse apontando para a saída. Então, eles ouviram um clique alto e decisivo, seguido por um leve chiado. Era o som da fechadura magnética de aço se desarmando. A porta não estava mais trancada. O santuário concluiu sua tarefa. O sistema quebrou o espírito deles, destruiu sua aliança.
e incutiu um terror que eles carregariam pelo resto de suas vidas. Agora, o sistema abriu o caminho, como se quisesse vomitar o lixo que o havia sujado. Nenhum deles parou para questionar aquele milagre. Seus cérebros tomados pelo pânico só conseguiam processar uma coisa: a liberdade. O instinto de sobrevivência assumiu o controle total. Não havia mais considerações sobre família, amor ou decência. Restava apenas uma corrida para sair daquela casa amaldiçoada. Sandra foi a primeira a se mexer. Com uma velocidade inesperada, ela empurrou o corpo de Kevin para o lado e correu desajeitadamente pelo chão escorregadio em direção à porta. Ela não se importava com mais ninguém, exceto consigo mesma. Kevin, que foi empurrado a ponto de quase cair, viu Sandra fugindo porta fora. Ao seu lado, a mãe dele, Dona Vera, tentava se levantar com muita dificuldade. Suas mãos enrugadas tentavam alcançar o filho. Kevin, ajude a sua mãe, gemeu ela. Por uma fração de segundo, Kevin hesitou. Ele olhou para o rosto da mãe, pálida e aterrorizada, e depois olhou para a porta da frente aberta, oferecendo a salvação. A visão de Sandra sumindo pela porta venceu a batalha dentro dele. Seu medo era muito maior do que seu amor. Ele se soltou da mão da mãe. Rápido, mãe! Gritou ele, sem olhar para trás. E então correu atrás de Sandra, deixando sua mãe cambaleando para trás. Os três conseguiram sair da casa, ofegantes, respirando o ar frio da noite. Mas, ironicamente, eles saíram de uma tempestade apenas para serem recebidos por outra. Do lado de fora, a verdadeira chuva caía forte do céu escuro. O vento forte soprava a água da chuva no rosto deles, aumentando o frio cortante de suas roupas encharcadas. Sob a chuva na rua deserta, a aliança deles, que já estava rachada, finalmente se despedaçou por completo. Sandra, com o cabelo grudado e a maquiagem borrada que a deixava com um rosto de máscara assustadora, virou-se para Kevin. A culpa é toda sua, gritou ela, com a voz quase abafada pelo som da chuva. Você e sua mãe gananciosa. Eu não quero ver a cara de vocês nunca mais, eu não quero me envolver com a sua família de loucos. Sem esperar resposta, ela se virou e correu o mais rápido que pôde rua abaixo. Não importava qual fosse o seu destino, o importante era ficar longe daquela casa e do homem que a havia arrastado para aquele inferno. Logo depois, Dona Vera conseguiu alcançar Kevin. Ela agarrou o braço do filho com a pouca força que lhe restava, a respiração estava ofegante. Kevin, por que você deixou a sua mãe para trás? Por que você deixou aquela mulher empurrar a sua mãe? Que tipo de filho é você? Soluçou ela, com as lágrimas se misturando à água da chuva em seu rosto velho. Kevin, que acabara de ser abandonado por Sandra, sentindo-se humilhado, derrotado e ensopado, finalmente explodiu. Toda a sua frustração e medo se derramaram em um único grito de raiva. Ele puxou o braço com força até que a mãe o soltasse. Cala a boca, mãe, berrou ele. Tudo isso aconteceu porque você nunca parou de me instigar. Porque a senhora nunca esteve satisfeita. Já chega. Depois de descarregar sua raiva, ele não conseguiu mais olhar para o rosto da mãe. Sentindo-se destruído, ele se virou e correu na direção oposta à de Sandra. Deixando a sua mãe sozinha no meio da rua, sob o olhar vazio da casa que permanecia silenciosa na escuridão. Dona Vera agora estava verdadeiramente sozinha, abandonada por seu único filho, abandonada pela sua nora dos sonhos, ensopada e morrendo de frio. Ela olhou para a grande mansão, que agora parecia um monstro sombrio, descansando depois de devorar sua presa. A força de suas pernas desapareceu. Ela caiu de joelhos no asfalto áspero e molhado, soluçando em silêncio. Sua riqueza se foi,
sua família estava destruída e sua alma estava cheia de terror. Naquela noite, os perdedores sofreram sua derrota mais esmagadora. A manhã chegou, trazendo o cheiro de terra molhada e o ar fresco do que restou da tempestade da noite anterior. Em seu quarto de hotel estéril, Diana foi acordada pela luz do sol brilhando através das frestas das cortinas, e não por um alarme. Ela dormiu bem pela primeira vez em muito tempo, um sono sem sonhos que restaurou sua energia e clareou sua mente. Ela se espreguiçou, pediu o café da manhã e abriu seu laptop. Uma única notificação a aguardava na tela do programa Santuário. A notificação era simples e direta: protocolo guardião concluído. 3 sujeitos deixaram a propriedade à 00:17. O sistema retornou ao modo padrão. Diana assentiu lentamente, tudo ocorreu conforme o plano. Após tomar seu café da manhã em paz, ela tomou um banho e vestiu as roupas que havia preparado de sua bolsa de emergência que sempre mantinha no carro. Uma blusa simples, porém elegante, e calças de alfaiataria confortáveis. Ela olhou para seu reflexo no espelho. Não havia nenhum traço de tristeza ou raiva em seus olhos, apenas calma e determinação. Ela estava pronta para ir para casa. A viagem de táxi até a casa dela pareceu uma peregrinação. As ruas ainda estavam molhadas, decoradas com folhas e pequenos galhos quebrados pela tempestade. Quando o carro virou na rua de seu condomínio, Diana pôde ver sua casa de longe, de pé, firme e imponente sob o sol da manhã. De fora, tudo parecia normal, como se nenhum drama horrível tivesse acontecido lá dentro. Mas, ao chegar mais perto, ela viu as provas. A pilha de roupas que havia sido jogada por Dona Vera agora estava tristemente espalhada sobre a grama, molhada, suja e lamacenta. Um símbolo perfeito para um golpe que falhou miseravelmente. O portão principal se abriu silenciosamente, como se recebesse a sua rainha que acabara de retornar. Diana saiu do táxi e caminhou pelo mesmo caminho de pedras de onde havia sido expulsa 2 noites atrás. Ela não prestou atenção às suas roupas sujas no chão. Ela parou na frente da porta principal. Desta vez, ela colocou o polegar do painel do scanner. Uma pequena luz verde se acendeu e a porta se abriu com um leve chiado. Bem-vinda de volta, senhorita Diana, cumprimentou uma voz de computador calma e familiar através dos alto-falantes escondidos. Era a voz do santuário. Assim que ela pisou dentro da casa, Diana foi imediatamente recebida pela visão e pelo cheiro do caos. O cheiro de mofo e umidade invadiu seu nariz. O piso de mármore, que normalmente brilhava, agora estava fosco e inundado em várias partes. O tapete importado da Turquia estava encharcado e suas cores um pouco desbotadas. Algumas almofadas do sofá estavam jogadas no chão, molhadas e deformadas. Aquele era o campo de batalha depois que a guerra terminou. Porém, Diana não sentiu tristeza ao ver tudo aquilo. Pelo contrário, ela sentiu alívio. Para ela, aquilo não era um dano. Aquilo era a cicatriz de um processo de purificação. Esta casa expeliu o veneno que a havia contaminado, e aqueles eram os restos do processo de limpeza. Com passos firmes, ela começou a andar, inspecionando seu território. No quarto principal, ela viu os grandes sacos de lixo pretos cheios de suas roupas, socadas lá de qualquer jeito. A cama estava bagunçada, e o cheiro do perfume barato de Sandra ainda pairava, misturando-se com o cheiro desagradável de umidade. Ela prosseguiu para o escritório de seu pai, o seu escritório. O coração dela batia com um pouco de apreensão. Mas, ao abrir a porta, ela pôde respirar aliviada. Os livros e prêmios guardados nas prateleiras altas não foram sequer tocados pela água. O computador e seus equipamentos estavam seguros e secos. Como se o sistema da casa soubesse o que era precioso e o que não era.
protegendo seu legado intelectual enquanto permitia que outros luxos materiais fossem varridos da existência. Após concluir a sua vistoria, Diana não ligou para um serviço de limpeza profissional. Ela entrou no escritório, sentou-se na cadeira e ativou o terminal principal do santuário. Na tela, ela digitou um novo comando: ativar protocolo de restauração. E em um instante, a casa voltou à vida. Mas desta vez de uma forma diferente. Um leve zumbido pôde ser ouvido de dentro das paredes quando os painéis de ventilação se abriram e os desumidificadores de alta potência começaram a funcionar, sugando o ar úmido e substituindo-o por ar quente e seco. Nos cantos dos cômodos, aberturas no chão que eram quase invisíveis se abriram, revelando ralos de emergência que começaram a sugar as poças de água restantes. Em seguida, de um compartimento oculto debaixo da escada, dezenas de robôs de limpeza eficientes e silenciosos emergiram. Eles se espalharam por todos os cantos da casa, escaneando os níveis de umidade, borrifando líquido antifúngico e começando a esfregar o chão com uma precisão impressionante. A casa estava se curando sob as ordens de sua dona. 1 hora depois, a campainha tocou. Desta vez, o interfone funcionou perfeitamente. O rosto do Dr. Roberto apareceu na tela. Diana abriu a porta para ele. O velho advogado entrou com uma maleta de couro na mão. Seu rosto demonstrou preocupação ao ver o estado do interior da casa. Diana, você está bem? Perguntou ele. Eu estou muito bem, doutor. Muito melhor do que antes, respondeu Diana calmamente. Vamos conversar no escritório. Dentro do escritório seco e aconchegante, no meio de robôs de limpeza que trabalhavam em silêncio lá fora, eles se sentaram. O Dr. Roberto abriu sua maleta e tirou uma espessa pilha de documentos. Recebi e analisei todos os dados enviados pelo seu sistema ontem à noite, disse o Dr. Roberto, com os olhos brilhando por trás dos óculos. Diana, isso não são apenas provas. Isso é um massacre legal. Temos gravações de áudio e vídeo da confissão deles planejando a fraude, gravação de adultério irrefutável, logs da comunicação interna e até análise de dados mostrando intenção maliciosa desde o início. Eles não terão a menor chance. Ele empurrou os documentos em direção a Diana. A petição de divórcio. As acusações criminais por tentativa de fraude e apropriação indébita de bens. O processo civil contra Sandra por destruição da reputação e danos morais. Tudo já está preparado. Tudo o que preciso é da sua assinatura. Sem a menor hesitação, Diana pegou uma caneta e começou a assinar os documentos um por um. Cada traço da caneta parecia o ponto final de um capítulo sombrio em sua vida. Aquilo não era uma vingança emocional. Aquilo era o cumprimento da justiça de forma fria e calculada. Depois que todos os documentos foram assinados, Dr. Roberto se despediu, Diana o acompanhou até a porta. Quando ela entrou novamente, a casa parecia mais vazia. O ar já parecia mais fresco. Os robôs de limpeza haviam quase concluído seu trabalho. Diana caminhou até a grande janela da sala, olhando para o seu jardim que estava sendo regado pelo sistema de irrigação automático, como se também estivesse sendo limpo dos rastros dos invasores. O sol brilhava intensamente, refletindo seu brilho no chão que começava a secar. Ela estava de volta. Não apenas de volta à sua casa, mas também de volta a si mesma. Ela recuperou seu trono, não com gritos ou lágrimas, mas com inteligência, paciência e o legado tecnológico do pai dela. A guerra acabou e ela era a vencedora absoluta. 6 meses se passaram desde aquela noite de terror. As estações mudaram e a vida de Diana também. Sua casa agora estava totalmente recuperada. Na verdade, ela a deixou ainda mais bonita. Ela contratou um designer de interiores para mudar a decoração. Substituiu todos os móveis que a lembravam do passado
por móveis novos, que refletiam mais a sua personalidade independente e forte. A casa agora parecia mais acolhedora, mais pessoal e inteiramente dela. Não havia mais vestígios de Kevin ou sombras de falsidade, apenas a paz. Sua carreira na empresa decolou. O sucesso do projeto em Nova York a fez ser promovida a diretora regional. Ela agora era mais respeitada, mais autoconfiante e havia reencontrado a paixão por seu trabalho que antes estava ofuscada pelo drama de seu casamento. Ela não trabalhava mais para provar nada a ninguém, mas sim para sua própria satisfação. Naquela manhã, Diana estava sentada na varanda dos fundos, que ela havia transformado em um belo jardim vertical. Acompanhada por uma xícara de chá de jasmim quente, ela apreciava o ar da manhã que soprava suavemente. O sistema santuário, que agora havia se tornado seu fiel parceiro, tocava uma música clássica relaxante pelos alto-falantes externos. Diana não se sentia mais amargurada ou ressentida. As feridas em seu coração cicatrizaram, deixando cicatrizes que só a tornaram mais forte. Ela perdoou, não por eles, mas por si mesma, para poder seguir em frente sem o peso do passado. Do outro lado da cidade, em um beco estreito e lamacento, a vida dos antagonistas andava em uma direção muito diferente. Kevin e Dona Vera agora moravam em um quarto minúsculo e abafado. As paredes estavam descascando e o teto estava marcado por manchas de infiltração. O processo judicial que eles enfrentaram foi rápido e devastador. As evidências digitais apresentadas pelo Dr. Roberto foram tão esmagadoras que os próprios advogados de defesa recomendaram que eles não lutassem. Para evitar a prisão, Kevin teve que assinar um acordo que o fez perder tudo. Ele foi condenado por fraude, demitido do emprego por justa causa e seu nome entrou na lista negra da sua área profissional. Ele teve que pagar uma indenização enorme a Diana. Isso o forçou a vender o pequeno apartamento que herdou do pai e todos os bens que possuía. Eles caíram na miséria. Mas o pior castigo não foi a pobreza, e sim a tortura psicológica sem fim. O relacionamento entre mãe e filho agora era cheio de veneno. Eles passavam todos os dias culpando um ao outro pela má sorte que se abateu sobre eles. Mais do que isso, o trauma na casa de Diana deixou cicatrizes profundas em suas almas. Dona Vera gritava de pavor sempre que ouvia o som de gotas de água caindo de uma torneira com vazamento. Kevin sofria de insônia grave e de uma fobia de aparelhos eletrônicos. Ele tremia sempre que via uma luz piscar ou ouvia o som de estática de um rádio velho. O paraíso que eles tentaram usurpar lhes deixou um inferno eterno em suas mentes. Sandra, por outro lado, enfrentou um tipo diferente de destruição. Ela não foi processada criminalmente, mas o processo civil de Diana a levou à falência. As notícias sobre o seu papel como destruidora de lares e cúmplice da fraude se espalharam por seus círculos sociais e profissionais. A empresa para a qual ela trabalhava a demitiu imediatamente por violação de ética. Suas amigas socialites se afastaram, ela se tornou uma excluída. Ela agora morava em uma kitnet barata em Belo Horizonte, sobrevivendo com bicos. Sua aparência antes glamourosa, agora era opaca e descuidada. O estresse e a ansiedade fizeram com que linhas finas começassem a aparecer em seu rosto. Exatamente como ela tinha visto naquele maldito espelho inteligente. O medo de envelhecer e não ser atraente tornou-se uma realidade que ela mesma havia acelerado. Ela estava sozinha, esquecida e perdeu o único bem do qual se orgulhava, sua imagem. Voltando ao lindo jardim na casa de Diana.
Ela acabara de terminar uma videochamada com um velho amigo, rindo livremente ao ouvir uma história engraçada. O rosto dela estava radiante, o riso era genuíno e despreocupado. Após encerrar a chamada, ela colocou seu tablet de lado e entrou na casa. Ela parou por um momento na sala de estar, diante de uma nova foto que havia pendurado sobre a lareira. Uma foto do pai dela, sorrindo de forma acolhedora. Diana tocou a moldura da foto suavemente. "Obrigada, pai", sussurrou. Quando ela se virou para a grande janela com vista para o jardim, uma notificação holográfica apareceu suavemente na superfície do vidro, visível apenas do ângulo dela. O texto estava em um tom de azul relaxante. Sistema ideal, casa segura. Aproveite o seu dia, senhorita Diana. Diana sorriu. Desta vez, seu sorriso foi muito diferente daquele sorriso misterioso que ela deu na porta da casa dela 6 meses atrás. Aquele era um sorriso genuíno, cheio de gratidão e de verdadeira liberdade. Ela passou pela pior tempestade de sua vida e saiu vitoriosa. Não apenas recuperando a sua casa, mas também reencontrando a paz da sua alma. 2 anos se passaram desde aquela noite de tempestade. 2 anos era tempo suficiente para curar as feridas, reconstruir em cima dos escombros e plantar as sementes de uma vida totalmente nova. No quintal dos fundos da casa que outrora fora testemunha silenciosa de uma traição, agora a paisagem era muito diferente. O jardim de ervas que corria o risco de ser transformado em uma área de churrasco agora florescia, espalhando os aromas reconfortantes da salsa e da hortelã no ar da manhã. Novas flores desabrochavam em cores vivas que nunca haviam existido ali antes. No meio do jardim, Diana estava rindo. Sua risada era solta, cristalina e completamente livre do peso do passado. À sua frente, um homem chamado Arthur estava ajoelhado no chão, com as mãos habilidosas transferindo com cuidado uma muda de oliveira para um vaso maior. Arthur era um arquiteto que Diana conheceu 1 ano atrás, durante um projeto em que colaboraram. Ele era um homem calmo, com um olhar perspicaz que sabia apreciar a beleza do design, e um olhar genuíno quando olhava para Diana. Ele nunca se sentiu intimidado pelo sucesso de Diana, pelo contrário, ele a admirava. Ainda não acredito que o seu pai projetou um sistema de irrigação subterrâneo para cada canteiro de plantas de forma individual, disse Arthur, enxugando o suor da testa. Toda vez que eu descubro um novo detalhe sobre esta casa, sinto cada vez mais que não sei nada sobre arquitetura. Diana sorriu. Meu pai acreditava que toda planta tinha suas próprias necessidades, assim como seres humanos. Ele queria que esta casa cuidasse de tudo o que vivesse nela. Depois daquele incidente, Diana não reformou apenas sua casa. Ela reformou toda a sua vida. Ela pediu demissão do cargo de diretora em sua empresa e fundou a sua própria firma de consultoria. O nome da firma que ela abriu foi Roberta e Saber, combinando o nome do pai e a palavra conhecimento. A empresa dela focava no desenvolvimento de tecnologias de casas inteligentes que fossem éticas e centradas no ser humano, uma homenagem direta à filosofia de seu pai. Em pouco tempo, a sua firma se tornou muito bem-sucedida, porque ela oferecia algo raro, tecnologia com alma. A casa em si também havia mudado. O santuário, o sistema que antes era sua arma de vingança, agora havia se transformado no seu parceiro de vida. Com a ajuda de Arthur, que entendia de estrutura, Diana integrou atualizações que tornaram a interação com o santuário ainda mais calorosa e intuitiva. O sistema agora podia distinguir o estado de espírito de Diana pelo tom de sua voz, e ajustava a iluminação e a música na casa automaticamente. Ele se tornou parte da nova pequena família deles. Enquanto a vida de Diana florescia como uma flor na primavera, em outro lugar, o inverno eterno havia dominado a vida das pessoas que uma vez tentaram destruí-la.
O karma, como muitas vezes acontece, não era um raio que atingia de repente, e sim um veneno que agia lentamente, corroendo a alma por dentro. Kevin nunca se recuperou. Financeiramente, ele estava arruinado. Sua dívida com Diana e com o banco o obrigava a fazer qualquer tipo de trabalho braçal que pudesse encontrar. Uma queda vergonhosa para o homem que antes tinha tanto orgulho de sua imagem. No entanto, a sua maior ruína era psicológica. O trauma daquelas 2 noites na casa de Diana havia se enraizado muito profundamente em sua mente. Certa tarde, ele estava tentando a sorte sentado em um café com uma mulher que havia acabado de conhecer, através de um aplicativo de namoro. Ele estava repetindo as mesmas velhas mentiras sobre o seu negócio em expansão, quando as luzes neon acima da mesa piscaram por um momento. A reação de Kevin foi imediata. Seu corpo ficou tenso, seus olhos se arregalaram descontrolados, e o suor banhou rapidamente as suas têmporas. Você viu isso? Ele sussurrou com a voz trêmula, olhando para a lâmpada aterrorizado. A mulher à sua frente franziu a testa. É só uma lâmpada normal, talvez esteja para queimar. Mas, logo depois, o menu digital na mesa apagou e ligou novamente de repente, exibindo o logotipo de inicialização. Para a mulher, isso era um probleminha qualquer. Para Kevin, aquilo era um ataque. Ele engasgou, empurrando a cadeira para trás bruscamente. Ela sabe que eu estou aqui, o sistema está me observando, ele murmurou em pânico. Ele começou a olhar ao redor, os olhos procurando câmeras escondidas. A mulher, que agora estava realmente assustada com a atitude esquisita dele, rapidamente pegou sua bolsa. Desculpe, acho que eu tenho que ir, disse ela, e saiu correndo. Kevin nem percebeu. Ele ficou ali sozinho na mesa, tremendo, resmungando sobre o sistema que controlava tudo. Ele nunca conseguiria escapar. A casa pode ter libertado seu corpo, mas prenderia para sempre a sua mente. Dona Vera não teve uma sorte melhor. Depois de ser abandonada por Kevin naquela noite, ela finalmente foi acolhida pela irmã em uma pequena cidade no interior. Ela perdeu tudo, o filho, que agora a odiava porque a considerava a causa do seu azar, e o seu status social e seu orgulho. Na casa de sua irmã, ela não era uma pessoa da casa, mas sim uma passageira tolerada por pena. Seus dias eram passados sentada em uma velha cadeira de balanço, olhando para o vazio pela janela. O contato com Kevin havia se rompido por completo. Eles nunca mais se falaram. Às vezes, quando a noite caía, e ela ouvia o som de gotas de água de um teto vazando, ela acordava sobressaltada, com o coração acelerado, lembrando-se da chuva aterrorizante na casa de Diana. O arrependimento era seu fiel companheiro, um cobertor frio que a cobria. Ela havia conseguido o que queria para o filho, riqueza instantânea. Porém, as consequências a fizeram perder esse filho para sempre. E Sandra, que construiu toda a sua existência com base na aparência e no reconhecimento social, recebeu o karma mais adequado para ela, a invisibilidade. A história de uma amante ambiciosa que ficou presa em uma casa inteligente mal assombrada se tornou uma espécie de lenda urbana na alta sociedade de São Paulo. A história foi apimentada e exagerada, tornando-se um verdadeiro conto de terror moderno. Como resultado, ela nunca mais pôde mostrar o rosto em seu antigo círculo social. Ela se mudou de cidade, mudou de visual e tentou recomeçar. 2 anos depois, ela trabalhava como caixa num grande supermercado em Belo Horizonte. Ela usava um uniforme de poliéster que não caía bem, o cabelo amarrado em um rabo de cavalo simples e o rosto sem maquiagem. Ela tentava se esforçar muito para ser invisível. Um dia, enquanto estava passando as compras pelo caixa, 2 mulheres estilosas na fila estavam fofocando. Ei, você ouviu aquela história da Sandra? Disseram que agora ela está louca, morre de medo de espelhos,
disse uma delas. Sandra baixou a cabeça ainda mais, as mãos tremendo ligeiramente enquanto entregava o troco. Ela rezava em seu coração para que elas não levantassem a cabeça e a reconhecessem. Ela, que antes era tão sedenta de atenção, agora vivia com medo constante de ser reconhecida. Aquela era sua prisão. De volta à bela varanda dos fundos da casa de Diana, o sol começou a se inclinar para o oeste, pintando o céu com tons dourados. Arthur havia terminado seu trabalho, e eles agora estavam sentados lado a lado em um banco de madeira, desfrutando do silêncio confortável. Sabe, disse Arthur em voz baixa, seus olhos fixos na estrutura da casa com admiração. Esta casa é muito mais do que um edifício. Parece que ela tem uma alma, ela cuida de você do seu próprio jeito. Diana sorriu e descansou a cabeça no ombro de Arthur. Ela se sentia tão segura. Esta não é a alma desta casa, Arthur, ela respondeu gentilmente. Este é o amor do meu pai, que ele transformou em algo real e eterno. Conforme o crepúsculo descia, o sistema santuário abaixou suavemente as luzes do jardim, criando uma atmosfera acolhedora e íntima. Do alto-falante, soou aquela voz familiar e calma, a temperatura ideal para a noite foi atingida. Tenham um bom descanso, Diana e Sr. Arthur. O sistema havia aprendido a reconhecer Arthur. Ele foi aceito pela casa. Diana fechou os olhos, sentindo o calor do corpo de Arthur ao seu lado e a paz da casa que a protegia. O sorriso em seu rosto era um sorriso de felicidade plena, de quem passou pelo fogo e saiu muito mais forte do que antes. A sua longa jornada havia chegado ao fim. Não no seu destino, mas em um novo começo, dentro de uma casa pacífica, onde os ecos do passado se desvaneceram por completo, sendo substituídos pela música harmoniosa do futuro.